Olá, graça e paz de Jesus a todos. Eu sou o pastor Sérgio Alves, pastor da Primeira Igreja Batista em Arcos. E esse é um momento de reflexão e de oração na Palavra de Deus. O texto de hoje é Colossenses, capítulo 3, versos 12 e 13. Quando o apóstolo Paulo diz: "Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoando como Jesus lhes perdoou." Alguém já disse que perdoar é fácil até que o tenhamos que fazê-lo. Isso porque não é da natureza humana perdoar facilmente. A disposição de perdoar não está em nós na medida em que deveria. Naturalmente, o que está em nós é o desejo de ter os danos reparados, de ter os nossos direitos atendidos. E por outro lado, o que não falta nesta vida são motivos para nos sentirmos ofendidos e motivos para que os outros se sintam ofendidos por nós. Temos em um só dia muitas oportunidades em nossos relacionamentos para nos sentirmos ofendidos e ficarmos magoados. E também é grande a possibilidade de que de fato e de verdade isso tenha acontecido. Temos também em nós a facilidade de ofendermos, de magoarmos as pessoas que mais amamos. Não são poucas vezes que, por motivos de estresse ou pressões da vida, ou por falta de pensarmos naquilo que falamos, ofendemos, machucamos, ferimos as pessoas que amamos. Isso acontece, não é? Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Mas Paulo diz que quando isso acontece, é necessário que nos lembremos das suas palavras. Perdoem, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Temos que nos lembrar de que fomos perdoados pelo Senhor de ofensas horríveis que temos cometido contra Ele. Temos que nos lembrar disso para que também possamos perdoar uns aos outros da mesma forma que fomos perdoados. Eu sei que isso não é nada fácil, porque não é da nossa natureza humana, como eu já disse, mas foi por isso que o apóstolo Paulo disse antes que para que façamos assim como o Senhor fez, nós precisamos nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, que são o fruto do Espírito Santo em nós. Somente assim, meus irmãos, nós seremos capazes de perdoar como Ele nos perdoou. Somente assim abriremos mão de recebermos a justa reparação e seremos capazes de pedir e de dar perdão. Quando fomos perdoados pelo Senhor, Ele abriu mão de aplicar em nós a pena que nos era justa, que seria o castigo eterno. Ele fez isso levando sobre Jesus a punição pelos nossos pecados e nos livrando da condenação que nós tanto merecíamos. Ele não exigiu reparação, Ele nem sequer se lembra mais dos nossos pecados. Ele nos recebeu de volta de braços abertos, como Jesus nos mostrou na parábola do filho pródigo. Ele fez isso porque nos amou primeiro e porque sabe que essa é a única maneira de nos reconciliar com Ele mesmo. Meu irmão, não há relacionamento que não tenha necessidade de perdão, porque nós não somos perfeitos, mas nós podemos aprender com o Senhor e perdoar como Ele nos perdoou. Devemos nos lembrar de que o perdão tem o poder de gerar vida onde há morte, de restaurar o que havia sido dilacerado pelas palavras e atitudes duras, ofensivas, que por muitas vezes acontecem. Perdão tem a capacidade de gerar alegria onde há tristeza, paz onde há rancor, ódio e amargura de alma. E olhe, não há nada melhor do que nos livrarmos do peso da culpa quando pedimos perdão. E não há nada melhor do que nos livrarmos do peso da mágoa quando liberamos perdão. Eu sei que não é fácil, mas se quisermos, o Senhor nos ajudará e nos capacitará. Lembre-se,
Somos povo escolhido de Deus, santo e amados, e devemos nos revestir de profunda compaixão, bondade, mansidão e paciência. Se assim fizermos, nós veremos relacionamentos restaurados e o nome de Deus sendo glorificado na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus querido. Em primeiro lugar, te louvamos e te glorificamos pelo teu perdão, pela tua infinita graça e misericórdia que recaiu sobre as nossas vidas e o perdão que nos trouxe vida eterna, que restaurou a nossa comunhão com o Senhor. E hoje nós podemos nos achegar no trono da graça na certeza de que o Senhor é um Deus que nos ama, que se importa conosco e que tem prazer em nos abençoar. E o pedido que nós te fazemos nesta hora é que o Senhor, por meio do teu Espírito e da tua palavra, quebrante o nosso coração e traga ao nosso coração o desejo e a capacidade de perdoarmos e de pedirmos perdão tantas quantas vezes forem necessário, para que nós possamos, ó Deus, ter o alívio, ter a restauração dos nossos relacionamentos quebrados e permitir que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado na nossa vida. Pai, nós sabemos que de nós mesmos nós jamais seremos capazes de tal coisa, mas sabemos também que se o Seu Espírito agir em nós, nós podemos, sim, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós podemos, sim, perdoar como o Senhor nos perdoou e vermos relacionamentos restaurados para a glória do Teu santo e poderoso nome. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que ora comigo nessa hora e peço a Deus que a ação do Teu Espírito seja sobre ela e que todas as barreiras sejam quebradas e o nome do Senhor seja glorificado nesta vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém.